vamos celebrar nessa manhã e celebrar à noite. Amém? Nós vamos ofertar ao Senhor agora. Vamos ficar de pé mais uma vez, vamos orar, apresentando ao Senhor as nossas ofertas, consagrando a Ele parte daquilo que Ele tem nos dado, honrando a Ele, com parte daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, como mordomos de tudo que é dele, na verdade. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido gracioso para conosco, o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Te louvamos, ó Deus, pelo pão de cada dia, por cada necessidade nossa que o Senhor tem suprido, por cada necessidade do teu povo. Te louvamos, Senhor, porque, na verdade, o Senhor cuida de nós, Senhor, melhor do que os nossos pais poderiam ter feito e fizeram. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não deixa, Senhor amado, Senhor querido, escapar do teu cuidado, Deus. A menor necessidade que seja. Tua palavra diz que nem um fio de cabelo da nossa cabeça se torna branco sem a permissão do Senhor. É porque o Senhor cuida de nós. E nessa manhã nós queremos te honrar, ó Deus, com as nossas ofertas. Eu quero orar, Senhor amado, Senhor querido, por todos os teus filhos, por aqueles que estão em casa também, meu Deus, acompanhando este culto nessa manhã, essa escola bíblica dominical, que a mão do Senhor, Deus, esteja sobre eles, Pai bendito, trazendo toda sorte de provisão necessária, Pai, para o sustento, para a vida abundante que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, pode vir, Wanda, recolher as ofertas. Nós vamos ofertar ao Senhor nessa manhã. Abra a sua apostila aí na página de número 42. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Página de número 42. Abra a sua apostila. Alguns irmãos hoje estão impedidos de vir à igreja porque tiveram contato com pessoas que estão suspeitas. Outra família, está todo mundo gripado, tem uma irmã também que está gripada. E mais ou menos umas 2 famílias tiveram contato com gente que está suspeito. Então, é prudente ficar em casa, né, quando isso acontece e esperar o resultado dos exames, né? E o avanço aí dos sintomas. Então, o pastor Elcimar está lá fazendo alguns serviços na casa dele, e o pessoal que trabalha com ele, que ajuda, só pode sábado e domingo. Então, essa é a razão. Amém? E aí, enquanto essa coisa não normalizar, tem que ser assim mesmo, irmão. Ter contato com alguém suspeito, fique em casa. Se tiver alguns sintomas, fique em casa. Às vezes uma simples gripe. Na verdade é o seguinte, gripe, mesmo quando o Covid foi embora, quando a gente está gripado mesmo, a gente tem que evitar aglomeração, porque a gripe ela transmite mais do que o Covid, né? Então, a orientação realmente é ficar em casa. Amém? Abra sua apostila na página de número 42. Nós estamos falando sobre limitações à autoridade, não é? Do pastor, características espirituais de um pastor. E agora nós vamos falar sobre a diferença entre pastorear e ser senhor. Vamos aqui trazer para o nosso contexto, não é, de igreja, a diferença entre pastorear, cuidar, liderar, de ser senhor, não é? Nenhum líder, nenhum pastor, aqui, Micael, por favor. Nenhum líder, nenhum pastor é dono do rebanho. Não, de forma alguma, não é? Nós somos constituídos por Deus para cuidar daquilo que é dele. Amém? A vinha é de Deus, ele é o agricultor, não é? Nós somos apenas os trabalhadores, os ceifeiros. Não foi isso que Jesus disse? Roguem ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Então, olha aí, o texto está aí, 1 Pedro capítulo 5, verso de 1 a 3. Os irmãos todos estão trazendo a apostila, não estão? Você que tem? Amém? Não está esquecendo em casa não, né?
Esqueceu? Então abre aí, 1 Pedro capítulo 5, verso de 1 ao 3. Olha só a orientação do apóstolo Pedro. Aí você diz, pastor, eu não sou pastor, mas você é líder, você foi chamado por Deus para cuidar de gente. Amém? Para edificar gente, para ganhar gente para o reino. Esse é o nosso trabalho, não é? Então, o trabalho da igreja, o trabalho do rebanho é esse. Amém? Então, você vai apacentar alguém, talvez numa escala menor, mas você vai cumprir esse papel, sim. Aos presbíteros, verso 1 ao verso 3, 1 Pedro 5, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai, olha só, olha as orientações aí. O apóstolo Pedro escrevendo a todos aqueles que estavam encarregados de rebanho. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Amém? Então, veja bem, toda a autoridade que Deus nos concede como líderes, como pastores, como líderes de pequeno grupo, como discipuladores, nós precisamos entender que é uma autoridade diferente daquela autoridade exercida lá no mundo, não é? E aí, aqui a apostila traz algumas diferenças, ok? Sobre isso. Primeiro, é que os líderes, os pastores, de acordo com a Bíblia, aqueles que lidam, que cuidam das coisas espirituais, cuidam dos bens de Deus aqui nessa terra, aqueles que cuidam disso, primeiro é que eles amam o rebanho e lideram pela compaixão. Então, o amor e a compaixão precisa ser o árbitro. É o amor e a compaixão que precisa determinar as nossas ações, determinar o nosso comportamento. Amém? Então, veja bem, é diferente daqueles do tipo senhores, alguém que talvez se candidata a isso, alguém que vamos dizer assim, que se envolve nisso, em cuidar de gente, não é? É diferente daqueles tipos de senhores que não gostam de ter compaixão, de forma alguma. E aí a gente precisa tomar cuidado, irmãos, precisa tomar cuidado. A Bíblia diz que às vezes a gente fica um tanto quanto soberbo, meio sem paciência. Mas o amor é que edifica. Amém? O amor é que edifica. Então a gente precisa tomar cuidado, porque o conhecimento, às vezes, ele faz a gente ficar meio soberbo. Mas o amor é que edifica. Então, veja bem, olha a diferença daqueles que cuidam do rebanho, daqueles que cuidam de pessoas de acordo com a Bíblia. Eles lideram baseado no amor e na compaixão. Amém? Compaixão. Então é diferente daqueles tipo de senhores que gostam de ter o quê? Primeiro, compaixão de jeito nenhum. Simplesmente exigem. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 a 8. Inclusive, eu queria pedir para quem achou rápido aí ler, se a Vitória que for mais rápida, a Vitória tem tudo para ser mais rápida, mas ela está sendo treinada ainda. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 e 8. Quem achou pode ler. Olha aí o exemplo que o apóstolo Paulo está dando dele, como é que ele liderava, como era que ele cuidava do rebanho do Senhor. Ele até compara como uma mãe, né? Irmão, toda mãe, por isso que filho precisa de pai. Toda mãe, meu Deus do céu. Toda mãe quer proteger demais, quer botar comidinha na boca do filho. Eu conheço uma que, Jesus amado,
Deixa eu entregar aqui a Laís, irmã Lúcia, contei isso para os irmãos. Irmão, até a mochila da Laís ir para a faculdade é a Lúcia que faz, você acredita? Aí um dia eu pego a Laís passando um áudio para a mãe dela, reclamando que a mãe dela tinha esquecido de colocar alguma coisa lá na mochila dela. Mãe, mas a senhora não pôs isso, mãe, na minha mochila. Falei, Lúcia, eu não acredito que tu é que faz a mochila da Laís. Tu coloca até isso, Lúcia. Tu levanta cedo. Essa Lúcia ficou sem graça, assim, sem resposta, e começou a rir, falou assim, não, irmãozinho, ela vai me dar uma mesada quando ela for. Para poder se safar, né? Então, Paulo aí se compara, né? Ele diz que como a mãe ele amou o rebanho, né? A mãe também precisa ser forte, viu? Precisa liderar como mãe, mas precisa também do braço forte, às vezes, para corrigir. Amém? Então vamos lá, nós estamos vendo aqui algumas diferenças de autoridade exercida conforme a Bíblia e autoridade exercida conforme o mundo. Então veja bem, líderes, pastores, conforme a Bíblia, sabem que o rebanho não pertence a eles. Não somos donos de ninguém. Não. Ah, se a gente fosse, as pessoas pudessem, a gente pudesse fazer as pessoas fazer aquilo que a gente, não é? Mas nós não somos dono, não, de forma alguma. Diferente daqueles tipos senhores que sentem que possuem a propriedade do rebanho. Acham que são dono das pessoas, não é? E a gente já viu muitas histórias feias aí de líderes de pequeno grupo, não aqui na igreja, mas em outras igrejas, de pastores que se comportam assim, de líderes que se comportam como se fosse dono do rebanho. Terceiro, pastores, de acordo com a Bíblia, preocupam-se mais com o bem-estar geral do povo do que com seu próprio bem-estar, do que com seu próprio ganho. É diferente do tipo senhores, não é? Que faz as coisas, que presidem, que às vezes cuida daquilo que é de Deus, mas está, na verdade, o objetivo é o ganho, é o lucro, é o glamour, é estar em evidência, não é? Exalta-se a si mesmo. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Nós estamos vendo essa diferença. Por quê? Porque nós estamos falando sobre autoridade espiritual. Nós estamos falando sobre obediência, sobre você se submeter. E a gente precisa conhecer o que é que a Bíblia diz para a gente exercer isso de maneira correta e bíblica. Amém, meus irmãos? A fé não é uma fé burra, sem inteligência. Não, nós temos um parâmetro que é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz que pelo fruto a gente conhece a árvore. Pelo fruto. Então, está aqui característica de frutos daqueles que são fiéis a Deus. Não é? Daqueles que procuraram deixar-se trabalhar por Deus. Que tem muita gente chamado, mas não se deixa trabalhar por Deus. Não se dobra diante da palavra, não permite o Senhor lapidar o seu caráter. Não é? E são pessoas que se comportam muitas vezes como alguém que não conhece nem a Bíblia. E às vezes são chamadas por Deus, mas não foram preparadas para isso, não se deixaram preparar. Não é? O vaso precisa ser quebrado. Então veja bem, então a diferença é que se preocupa mais com o bem-estar do que com o seu próprio bem-estar, do que com o seu próprio ganho, não é? E diferente dos tipos senhores, que se preocupam às vezes com o ganho, com o glamour, e não tem receio de abusar do povo. Não tem receio de abusar do povo. Pastores conforme a Bíblia, líderes conforme a Bíblia, são humildes e não consideram eles mesmos maiores do que o rebanho. Irmão do céu. Nós estamos falando isso baseado nos valores espirituais. O privilégio não é para quem é servido. O privilégio é para quem serve. Amém? O privilégio não é do rebanho por ter um determinado pastor. O rebanho pense assim. Mas o privilégio é do pastor em poder servir, seja que rebanho for. Ele está servindo algo que é de Deus. O privilégio do líder em poder servir o seu pequeno grupo. Amém?
porque está lidando com aquilo que existe mais precioso nesta terra. Então, são humildes e não consideram eles mesmos maiores do que o rebanho, diferente do tipo senhores que exaltam-se a si mesmo acima de tudo. Exaltam-se a si mesmo acima de tudo. 1 Pedro capítulo 5, verso de número 5, vamos ler. 1 Pedro 5,5. Quem alguém achou rápido aí, lê também. A Vitória ali está treinando aí. Vai treinando aí, Vitória, para você andar rápido. Na hora de falar, você já pá. 5,5. Achou? Leia. 1 Pedro 5,5. Então, olha aí o que a Bíblia fala sobre a soberba, né? Deus resiste. Já pensou a gente ser resistido por Deus? Complicado, né, meus irmãos? Não é fácil, não. A gente ser resistido por pessoas não é fácil, imagine ser resistido por Deus. Pastores, de acordo com a Bíblia, ajuda a edificar o povo e os liberta para fazer a vontade de Deus. Qual é o objetivo do líder, do pastor, segundo a Bíblia? Edificar o rebanho, libertar o rebanho. Para quê? Para que as pessoas possam fazer a vontade de Deus. Então, é diferente do tipo senhores que querem controlar o povo, que empurra para baixo. Irmãos, é inadmissível, em nome, não sei do que, algum líder, algum pastor, não motivar, não ser encorajador para que as pessoas cresçam em todos os aspectos da vida. Isso é inadmissível, não é? Então, serem verdadeiros demolidores da vida das pessoas. E quando a gente fala da vida da pessoa, está falando do ser integral, do ser integral. Lembra dos pilares lá do discipulado? Os pilares da nossa vida que a gente precisa estar sempre de olho nelas e a gente precisa crescer nesses aspectos, né? Vamos lá, fala, minha vida espiritual, minha vida familiar, minha vida financeira e a minha vida ministerial. Amém, irmãos? Então veja bem, nós precisamos ser motivadores para que as pessoas cresçam nesses aspectos. Servir a Deus não é participar de uma religião mística que é só orar, rezar, oferecer oferenda e isso não traz mudança para a nossa vida. Que tipo de vida que Jesus disse que veio trazer para nós? Vida? Vidinha magra, xoxa, perrenga. Vida abundante, vida completa em todos os aspectos. Amém, meus irmãos? Amém ou não amém? Você quer ter vida abundante, diga amém. Então, veja bem, olha o exemplo que Jesus dá. Marcos capítulo 10, verso 42 ao 45. Ele chama os seus discípulos, quando percebe que eles não haviam entendido que o privilégio era servir. Eles estavam querendo ficar em evidência, né? Aí ele diz, olha, entre vocês não é assim não. Quem quiser ser o maior, seja aquele que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro, será servo de todos. Aí ele dá o exemplo dele, que ele veio para servir. Amém? Sugestões aos líderes. Página de número 43. Sugestões aos líderes, sugestões aos pastores. Primeiro, nunca esqueçam que as pessoas não lhe pertencem, que você dará conta pela maneira que os trata. Nós daremos conta pela forma que a gente trata as pessoas. Versículo 28 do capítulo 20 de Atos. Portanto, tendo cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo,
para pastoreardes a igreja que ele comprou com seu próprio sangue. Olha aí a orientação do apóstolo, dando às pessoas. Então, veja bem, precisamos entender que nós não podemos ter a intenção e nem fazer isso de impor a nossa própria vontade. Às vezes a vontade humana, baseada em coisas carnais, em obras da carne, baseada em egoísmo. Não, de forma alguma. Nós cuidamos de algo que não é nosso, é de Deus. Amém, irmão? Então, nós prestaremos conta com o sumo pastor. E aí, precisamos entender o seguinte, que a gente precisa buscar a vontade, a direção de Deus. E Deus, às vezes, usa a nossa vontade? Usa. Deus fala de diferentes formas, não é? Deus fala com a gente de diferentes formas. E, às vezes, Ele usa a nossa vontade. Ele coloca no nosso coração algo. Eu li um livro, uma época, de um missionário que tinha a intenção de evangelizar pessoas, ribeirinhos. E aquele homem colocou no seu coração um desejo, uma vontade de construir um barco. E ele sofreu muito para construir aquele barco. Ele começou a construir o barco sem recurso e levou anos construindo. E deu vontade de desistir muitas vezes por causa da dificuldade. E quando ele terminou o barco, de fazer o barco, de construir, já cansado, exausto, anos de trabalho, agora ele podia finalmente realizar o seu sonho de evangelizar aqueles ribeirinhos. Aí o livro diz que esse homem foi fazer uma oração, agradecendo a Deus por ter conseguido construir o barco. E ele começou a orar e disse: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me ajudou. Eu concluí esse sonho que eu tive, esse desejo de construir esse barco e agora, finalmente, Senhor, eu consegui, terminei. Muito obrigado. Quando ele terminou de orar, ele ouviu a voz de Deus dizer para ele: eu é que te agradeço por você ter permitido, por você ter se empenhado em realizar um sonho, um desejo que eu coloquei no seu coração. Amém? Amém, meus irmãos? Então, quando a gente fala questão de vontade aqui, precisamos entender isso, que às vezes Deus põe um desejo, vontade no nosso coração, uma inquietação por algo. Deus fala de diferentes formas. Amém? Então, olha a orientação legal que a Bíblia nos dá. Que a gente trate as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Como é que você gosta de ser tratado? Com cortesia? Gosta que as pessoas chamem seu nome? Gosta? Então trate-as pelo nome, como você gostaria de ser tratado. Quando você vai passando, ou você está em algum lugar que alguém diz assim: ô irmãzinha, ô irmãzinha, ô irmãozinho, como é que você se sente? Aí você vê que é com você, que você vira. Como é que você se sente? Você se sente um bosta, né? É ou não é, irmão? Agora, quando você está num lugar e fala: Paula! Ah! Oi, chamou meu nome, me conhece? Não é? Então, como é que você gostaria de ser tratado? Quando você está sendo liderado. Quando você estava apenas sendo liderado. Como é que você gostaria de ser tratado? Então, a Bíblia nos orienta que nós devemos também tratar os outros assim como nós gostaríamos de ser tratados. Amém? Então, pense aí nas coisas que as pessoas fazem com você que te desagrada, que te desanima, que te desencoraja. Então, pense muito bem quando você for fazer as mesmas coisas com outra pessoa. Amém? Amém, meus irmãos? Lembrando que somos servos, não somos merecedores, não, do bom trato das pessoas. Não somos merecedores. Amém?
Terceiro, sugestões para líderes e pastores: tratar as pessoas com igualdade. Tratar todos com igualdade. Já viram aquele velho ditado que pau que dá em Chico, dá em Francisco também? Já viram? Isso significa que a gente precisa tratar todos com igualdade, não é? Imparcialidade, aplicar parâmetros iguais para todos. Trate o povo com igualdade, tanto no amor como na disciplina. Amar todos igualmente, independente da classe social, da condição financeira, independente de qualquer coisa. Todos precisam ser tratados iguais. Não pode ser severo com uns e com outros não. Não pode privilegiar alguns e outros não. E aí precisa tomar cuidado muito com relação a isso, a liderar, porque quando nós lideramos, nós não podemos privilegiar alguns, de forma alguma, nem parente de sangue, de forma alguma. As pessoas precisam ser tratadas de igual forma. É claro que o crescimento das pessoas são diferentes, as pessoas reagem de maneira diferente àquilo que elas ouvem. Entenderam? Elas reagem de maneira diferente. Tem gente que ouviu, acabou. Aquilo já faz parte da vida dela. Então, uma pessoa dessa vai crescer mais do que o outro? Vai. Não é? E aí as evidências em crescimento, em participação, depende disso, é do desempenho de cada um. Não é que é tratado de maneira diferente. Depende da fidelidade de cada um. Não é? Por exemplo, uma pessoa que não é confiável, aí fica enciumada porque não exerce uma função de líder. Tem jeito aí. Uma pessoa que não tem controle, domínio próprio, que é áspero. Tem como. A pessoa às vezes não tem determinada habilidade. Como é que ela vai exercer alguma atividade de alguém que se esmera e busca essa habilidade? Então, mas não é privilegiar alguém. Não, de forma alguma. Amém, irmãos? Almeja edificar o povo e então dar-lhe liberdade para fazer a vontade de Deus. O objetivo é edificar a vida, é ensinar a palavra. E aí as pessoas vão tendo oportunidade de crescer. O alvo, a obra do pastoreio é semelhante ao relacionamento dos pais com os filhos. Como é que você ensina seu filho a andar? Começa a andar, não é? Já viram que as mães e os pais, que é um medo do menino cair, o menino demora mais a andar, já viu disso? Eu já vi menino já com quase 10 anos, irmão, que não anda, que é no braço da mãe 24 horas. Como é que anda? A Lúcia viajou com a Laís para o Tocantins, a menina já estava quase, não sei nem que idade tinha, irmão. A menina nem sentar, não sentava, porque a mãe não botava para sentar com medo. Aí minha irmã que botou essa menina para sentar. Luiz, a menina não senta não. A menina voltou sentando. Então, é semelhante, o pastoreio é semelhante ao relacionamento de pais com os filhos. E aí tem jeito de menino começar a andar sem levar uma queda? Tem? Sem ralar o nariz? Tem? Não tem jeito. Deixa machucar, não morre não. Não é? Então, o alvo dos pais é a maturidade dos filhos, não é? Até eles poderem andar com seus próprios pés, certo? E qual é o alvo? Qual é o alvo, então, do pastor, do líder? Conduzir as pessoas ao crescimento. Eu até criei uma frase aqui, que eu não sei se ela existe: pastor dependência, não é bíblico. De forma alguma. A sua fé não pode ser dependente de nenhum líder, de nenhum pastor. Não, de forma alguma. Porque se ele morrer, você morre junto. Se ele desviar, você desvia junto. Não pode ser dependente, não. Reconhecer a autoridade espiritual é diferente, mas não é dependência. Amém, irmãos? Reconhecer que a pessoa tem autoridade sobre a nossa vida é diferente, mas dependência não. Isso é princípio espiritual.
Então, o nosso alvo é o quê? É crescer, fala comigo, crescer, florescer, frutificar e multiplicar. Se nós não seguirmos esses passos da nossa vida espiritual, nós vamos morrer infantis, na infância espiritual ainda, não é? Vai ter uma mortalidade infantil espiritualmente falando. Quinto, página de número 44. Encoraje o povo a ter uma visão pessoal da vontade de Deus e trazer novas ideias para a obra do Senhor. Aquilo que nós estamos falando, o objetivo da liderança, do pastoreio, do ministério quintuplo, é equipar os santos para a obra do ministério. Efésios capítulo 4, verso 11 ao 12. O que o apóstolo Paulo diz? E ele mesmo, ele quem? Diga comigo, Jesus. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, para pastores, para mestres. Qual o objetivo do Senhor dar esses ministérios à igreja? Para a edificação dos santos, para que o crente cresça. E para que esse crente desenvolva o seu ministério. Amém, meus irmãos? Aquela pseudo-humildade. É bom a gente se sentir assim mesmo, né? Jesus, eu lembro que muitos anos atrás, quando eu era menino, os crentes na sua simplicidade oravam, irmão, eu, na verdade, só quero um cantinho no céu, não quero fazer nada aqui, só quero simplesmente ir para o céu. Quem não faz nada aqui, às vezes não chega no céu. Sabiam disso? A fé morre. Uma fé inoperante morre. Se torna nominal, teórica. Então, qual que é o objetivo do Senhor ter dado pastores à igreja? Qual o objetivo do Senhor ter dado apóstolos? Nós não estamos falando aqui de título, não. Estamos falando de ministério pastoral, do ministério apostólico, do ministério de profeta, do ministério de evangelista, do ministério de pastor, do ministério de mestre. Estamos falando de título. Não. Por que o Senhor deu esses ministérios? Para o aperfeiçoamento dos santos, para edificar a igreja, para que cada filho de Deus cresça, para que cada filho de Deus seja um instrumento nas mãos dele. Amém, meus irmãos? Põe a mão no seu coração e diga, Deus me chamou para ser um instrumento nas mãos dele, para a edificação do seu reino. Amém? Então, qual é o objetivo? Produzir muitos líderes. Viu lá o exemplo da igreja de Antioquia, Atos capítulo de número 13? Tinha gente lá sobrando, irmão, e era gente boa. Olha só, Atos capítulo de número 13, nessa igreja, a igreja de Antioquia. Barnabé parece que achou que estava pouco, apavorou muito quando chegou lá, que viu aquele tanto de crente, falou, eu cuidar desse povo tudo? Eu, Barnabé, vou atrás de gente, foi atrás de Paulo. Não é? E aí, olha aí, 13:1, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, aí diz o nome dos mestres que tinha lá, Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém, Herodes e Saulo. Manaém que havia nascido de Herodes e Saulo. E essa turma estava lá edificando aquela igreja. Líderes, a igreja sendo edificada através do ministério desses irmãos. E aí até que o Espírito Santo diz, separador desses aí, separador dos melhores. Paulo e a Barnabé, separa esses dois aí. Porque eu tenho uma obra específica para eles, fora daqui. Amém? Então, qual que é o nosso objetivo? Produzir líderes. O seu objetivo tem que ser produzir líderes. Amém? Sétimo, resistir à tentação de ser orgulhoso e de exaltar-se a si mesmo. Princípio estabelecido por Jesus. O maior tem que ser aquele que serve. Amém, irmãos? O líder é igual a servo. Claro que toda organização religiosa existe a hierarquia, vamos dizer assim, não é verdade? Mas o objetivo, quando a pessoa vai adquirindo,
vamos dizer assim, uma posição mais elevada dentro do contexto do grupo que ela pertence, significa que a sua responsabilidade vai aumentando mais ainda e o seu coração precisa estar disposto mais e mais a servir. Amém? Não ter medo de liderar, mas esteja certo de que você está liderando pela Bíblia e não pela sua própria mente e tradição humana. Então não é ficar com medo de liderar. Meu Deus, eu estou lidando com os filhos de Deus. Ai, meu pai, mas se eu errar, ai, eu não posso, não sei o quê. Não, você vai errar mesmo, hein? E é natural que você erre. Isso é bom para você reconhecer que você não está com essa bola toda, que você não é a última cocada. Como é que é a última Coca-Cola do deserto que o povo fala? É bom para você pedir misericórdia a Deus. Graça de Deus. Mas não precisa ter medo de liderar. Por isso que precisa ler a palavra, princípios. Não tenha medo de fazer aquilo que a Bíblia diz que tem que ser feito. Amém, irmãos? Amém? Não deixe sua autoridade para aqueles que não são pastores, como aqui está dando o exemplo de pastores, tais como diáconos, membros influentes, mas que podem não ter as melhores motivações, no caso aqui dos pastores. Você não pode abrir mão, irmãos, da autoridade que Deus te deu no âmbito que você foi colocado, de forma alguma. Não terceirize isso. Você é o líder, você que tem que exercer isso, essa autoridade, então exerça. Não terceirize, não. Falar nisso aqui, eu me lembro de uma igreja em Goiânia que teve um problema sério. Uma igreja que teve um problema sério. E esse pastor, na verdade, essa igreja rachou, dividiu, que um pastor levou todo mundo e essa igreja lá ficou quase ninguém. O que o presidente fazia? Terceirizava. Eu lembro de duas pessoas que começaram a se digladiar, 2 pastores, 2 líderes. Os 2 eram vice-presidente do ministério. E o presidente, às vezes, querendo resolver na base da política, né? Se é de como o pai chamar, sentar aqui e dizer, a partir de hoje é assim, assim, não quero ver você fazendo isso, nem você fazendo isso. E às vezes tem que fazer isso, sabia? Tem que chamar, senta aqui. Você, a partir de hoje, está proibido de fazer, de se comportar assim, você também. E aí, um foi provocando o outro, nas reuniões era só provocação. Aí o que tomava conta do rebanho lá um dia, grilou, irmão. Foi lá para a Avenida Mutirão, lá embaixo, e abriu uma igreja, não ficou ninguém. E aí o presidente do ministério disse que foi orar toda madrugada, e lá na igreja, e orando e jejuando, e perguntando. Aí Deus falou para ele, culpado é você. Aí ele, falou, eu coloquei o cajado na sua mão, você terceirizou? Não exerceu o que precisava ser exercido. Então, não podemos deixar nossa autoridade na mão de quem Deus não ordenou. E aí, olha só, aos líderes aqui, não se encante pela inteligência, mas o fulano é mais inteligente do que eu, a fulana é mais inteligente. Não se encante pela inteligência, não se encante pelos dons naturais. Página de número 44, item 9. Não se encante pelos dons naturais ou posição financeira. Tudo isso é útil. Não estamos falando que não é útil. Os nossos dons naturais são úteis, não é? A nossa inteligência é útil. Mas não pode ser determinante nem interferir nos destinos da igreja, de forma alguma. Nós estamos lidando com algo altamente espiritual, irmão. Altamente espiritual. E pensa num ser que não dorme, que não tem todo o poder, porque só quem tem é Deus, mas pensa num ser inteligente, é aquele bicho, o diabo. Lembrei até agora de uma piada gospel que eu vi um pastor contando. Piada não sei se foi verídico, né? Disse de uma outra denominação. Um rapaz terminou de fazer o seminário, né? E aí iam ordenar esse rapaz a pastor. Mas aí disse que o rapaz não acreditava na existência do diabo.
Aí o conselho lá falou, mas como é que ordena esse moço a pastor? Ele não acredita que o diabo existe. Aí um outro falou, não, pode consagrar, pode consagrar. Se ele não acredita que o diabo existe, quando ele começar a tomar conta de igreja, ele vai ter certeza. Vai ter dúvida não. Então, pode consagrar ele e colocar ele para tomar conta de igreja, que aí ele não vai ter dúvida que o diabo existe não. Então, nós estamos lidando com algo espiritual, não pode ser a coisa humana, simplesmente baseada em parâmetro humano. Não tenha medo de permitir a congregação, o grupo, compartilhar em algumas decisões. Em algumas decisões. Amém, irmãos? Então, existe caso que precisa da participação do grupo, precisa da participação da igreja. Amém? Sugestões para membros da igreja. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Nós vamos celebrar a ceia, mas vai ser rápido. Sugestões para membros da igreja. Página de número 45. Sugestões para nós como membros, como liderados. Dê ao pastor o benefício da dúvida e faça todas as coisas que você pode, que você puder, para ser submisso e obediente membro da igreja. Então, meu irmão, nosso negócio é obedecer, é fazer. Ter dúvida se está certo, se está errado, isso é com o pastor. A Bíblia usa uma linguagem muito forte sobre a submissão da igreja à autoridade pastoral. Hebreus capítulo 3, verso 17. Quem achou primeiro aí, leia. Bem rapidinho. Acho que vai ser a vitória dessa vez. Hebreus 13, 17. Vamos lá, desafia a vitória aí, gente. Lê. Hebreus 13. Quem achou, leia, por favor. Hebreus sumiu da minha Bíblia, irmão. Não estou achando, não. Opa, vitória, rapaz. Olha lá, vamos lá. 1, 2, 3. Leiam. Olha só a recomendação aí do escritor aos Hebreus. Deixa aí, filho, um pouquinho. É isso aí mesmo, só. Obedecer aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Por quê? Por que está mandando a gente obedecer? Porque eles velam pelas nossas almas. Eu tenho um pastor que vela pela minha alma. Tenho um discipulador. Como aqueles que hão de dar conta delas. Então, velam pela alma, sabendo que vão dar conta de cada um. Por isso que a Bíblia está mandando a gente obedecer. Aí, para que eles não façam isso gemendo, mas façam isso com alegria. Para que o façam com alegria e não gemendo. Porque isso, não, que proveito a gente teria nisso? Não é? Por exemplo, você que é pai, você que é mãe, você cuida do seu filho com toda alegria, não é? Não é verdade? Mas quando desobedece, quando vai pelo caminho da rebeldia, você faz isso, é alegre ou é sofrendo? Hã? Sofrendo. Amém? Então, veja bem, a menos aqueles líderes e pastores que não atuam, que não lideram, conforme a Bíblia. Amém? Então, você percebe que a pessoa não é uma pessoa honesta, não preza pelos princípios bíblicos, aí é outra coisa. Aí precisa orar para ver o que faz. Então, precisamos compreender, irmãos, que quando nós obedecemos princípios da palavra de Deus, tudo aquilo que a Bíblia manda a gente fazer e que a gente faz aqui nessa terra é como se estivesse servindo o próprio Deus. Por exemplo, quando a Bíblia fala da relação de patrão com empregado, diz que a gente precisa servir, no caso do empregado, não só na frente do patrão, mas até quando ele está ausente, a gente precisa fazer o melhor, por quê? Como nós estivéssemos fazendo para o Senhor. O patrão não deve tratar os subalternos, o empregado, com aspereza, com ameaças, por quê? Porque ele é servo do Senhor, não é servo dele. A esposa, respeitar a liderança do marido, não é? Como se estivesse servindo o próprio Senhor. A ovelha,
obedecer o pastor como se estivesse obedecendo ao próprio Deus. E assim sucessivamente. Amém, meus irmãos? Amém? 2, esteja certo que você vai estar lutando pelas verdades das Escrituras e não por suas próprias preferências. Se eu penso que alguma coisa está errada na igreja, eu devo perguntar para mim mesmo. Olha só, se eu penso que tem alguma coisa errada na igreja, eu preciso perguntar para mim mesmo. Estaria a Bíblia claramente dizendo que isso está errado? Ou é isso meramente alguma coisa que eu pessoalmente gosto ou concordo? Porque às vezes a pessoa fala assim, isso está errado lá na igreja. Mas às vezes está errado porque não está de acordo com o gosto dele. Aí eu preciso perguntar, eu estou achando que isso está errado, é porque não está de acordo com o meu gosto, ou é porque não está de acordo com a Bíblia? Entenderam? Amém? Então, muitos problemas de igrejas não são por causa da clara citação bíblica, mas por causa de conflitos de personalidade e vontade própria e a tentação de exaltar a preferência pessoal no lugar da Escritura. Essa tentação, o egoísmo, as coisas precisam ser do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. 3, guarde seu coração e sua atitude. Efésios capítulo 4, verso 15, irmãos, traz um princípio para nós, que toda a verdade precisa ser dita em amor. Amém? Precisa ser dito em amor. Quando a gente vai corrigir alguém, precisa corrigir em amor, nos colocando no lugar dele. E se fosse eu, hein? Que tivesse caído nessa esbarrela? E se fosse eu que estivesse fazendo isso? E se fosse eu, hein? Então, precisamos sempre fazer isso, não é? E aí guardar o nosso próprio coração, fazer com mansidão. E a Bíblia diz ainda para nós, nos advertindo, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então, precisamos disso. A diferença entre deixar a igreja por causa de legítimo fato doutrinário, o que significa isso? De repente, uma determinada denominação ou igreja começa a trilhar um caminho da heresia, caminho antibíblico, como aconteceu com a igreja ao longo da história. Por que a igreja se desviou dos padrões bíblicos? Porque, de repente, começou a seguir aí um caminho de uma doutrina falsa, humana, começaram a criar coisas. Então, veja bem, a pessoa deixar uma igreja porque aquela igreja está com heresia é uma coisa. Agora, deixar uma igreja por causa de rebelião, porque as coisas não andam de acordo com a minha preferência, porque a minha vontade não é feita, a gente precisa tomar cuidado. Aí diz aqui que será evidenciada em duas maneiras. Primeiro, a diferença será evidente na atitude da pessoa. Vamos lá, Tiago capítulo 3. Tiago capítulo de número 3. Hebreus, Tiago. Cadê o Tiago? Sumiu também? Está aqui. Tiago capítulo 3, verso de número 14 ao verso de número 18. Olha só o que diz. Mas não vos orgulheis nem mintais contra a verdade, se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Está vendo aí característica de sabedoria diabólica, baseada em quê? Na mentira, baseada na inveja, baseada na amargura, baseada em sentimento faccioso. Isso é sabedoria do capeta. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de prática nociva. Mas a sabedoria que vem do alto é em primeiro lugar, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Então veja bem, vamos contrastar aqui o verso 14 do verso de número 17. Está mostrando aqui duas atitudes que o crente pode ter.
dentro da igreja, diante de alguma coisa. Verso de número 14, olha a diferença do verso 14 para o verso 17. Mas não vos orgulheis nem mintais contra a verdade, se tende inveja amarga e sentimento ambicioso no coração. Verso 17. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bom fruto, imparcial e sem hipocrisia. Então, olha só, essa diferença ela vai ser evidenciada na atitude das pessoas. Como é que a pessoa está agindo? Como é que está agindo? Você discorda da pessoa, a pessoa anda na carne, certo? Cometendo até alguns pecados, aí o pastor discorda, ela sai falando mal dele. Ah, eu vou sair daquela igreja por isso, tudo mentindo. Isso é carne, é orgulho, é mentira, isso é sentimento faccioso. Pessoas dominadas pela carne. Segundo, a diferença será evidente no fruto produzido por causa de cada situação. Então, houve uma determinada situação. Qual o fruto que a pessoa está produzindo? Vamos lá, comparar o verso de número 16 e o verso de número 18. Verso 16. Onde há inveja e sentimento ambicioso, há confusão e todo tipo de prática. Verso 18, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Amém, irmãos? Então, qual é o objetivo da pessoa? É promover a paz ou é envenenar você? Você percebeu que ela quer te envenenar, já está mostrando que tipo de fruto ela produz. O que guia a vida dela? É só a carne, só o pecado, é só o egoísmo. Mantenha seus olhos focados em Cristo. Nós estamos falando de sugestões para membros da igreja, para crente. Mantenha seus olhos focados em Cristo ao invés de nos homens deste mundo. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, diz o apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 12, verso 2. Irmãos, se a gente não aprender a olhar para Jesus no dia que a gente encontra com Ele, nós não chegaremos no final. Amém? Amém, irmãos? Você não pode colocar os seus olhos fixos, não, mas o pastor fulano é um homem de confiança, tem o caráter íntegro, é um homem de Deus, é usado por Deus. Sim, você não precisa deixar de reconhecer isso, não. E é papel dele ser assim mesmo. Mas os nossos olhos precisam estar em Cristo. Amém, irmãos? Não existe ser humano nenhum que não falhe, só Jesus que não falhou. Só Ele. Só o Senhor Jesus, que nunca desapontou ninguém. Mas o ser humano desaponta. Indica o cara amanhece com a macaca de trás das orelhas. Então, homens são imperfeitos. Amém, irmãos? Quinto, sugestões para membros da igreja. Ore pelos seus pastores e outros líderes da igreja. Oração faz duas coisas. Primeiro, traz mudança. E segundo, ajuda a gente a manter o coração amoroso e gentil. Comece a orar por uma pessoa, para ver se não cria amor no seu coração por ela. Amém? Então, se vocês quiserem me amar, ore por mim. Não deixe qualquer coisa levar você para longe da igreja. O compromisso de Jesus é com a igreja. Já viram isso? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é isso que ele diz? Então, não faça isso. Não deixe qualquer coisa tirar o seu compromisso com a igreja. Então, veja bem, no livro de Atos tem vários exemplos acerca disso. Declaração acerca da igreja. Nas epístolas tem declaração acerca da igreja. As cartas do Novo Testamento direcionadas à igreja. Lá no livro do Apocalipse, o Senhor se dirige à igreja. Amém, irmãos? Sétimo, não esqueça que não há igreja perfeita. Eu estou procurando uma igreja perfeita. Você não vai ficar em nenhuma. Não existe igreja perfeita. Não existe igreja que não tenha problema. Às vezes a pessoa fala e olha, irmão, mas os irmãos da Bíblia, esses irmãos da Bíblia. Lá em Filipos, na igreja de Filipos, tinha duas irmãs que não estavam, acho que nem se falando. Aí Paulo diz, rogo a Evode e a Sinti que entrem em acordo.
Irmãos, senta essas duas irmãs aí para elas entrarem em acordo. Lá na igreja de Corinto, sabe o que um rapaz fazia? Dormia com a madrasta dele, a esposa do pai. Paulo disse, entrega, disciplina esse camarada, entrega ele na mão do diabo, tira ele da comunhão da igreja para ver se ele se arrepende. Olha só, a igreja de Corinto, irmão, que é aonde o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais. A igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais, todos ao ponto que Paulo teve que escrever para poder ensinar eles como era que se usava os dons espirituais. Por isso que Paulo escreve e diz, olha, quando um falar em língua, o outro fica calado, não é para competir não, irmão. Não é? Então, a igreja, essas igrejas aqui da Bíblia. No Apocalipse, quando Jesus escreve, manda João escrever as cartas lá às igrejas da Ásia, as 7 igrejas. Todas elas tinham um negócio para corrigir. Tinha ou não tem? Você diz que é assim, você é frio, rapaz. Se você poderia ser frio, você é morno, eu vou te vomitar. Você se vangloria disso e disso, você tolera aí Jezabel aí, profetiza do diabo aí, fazendo o que quer dentro da igreja. Você diz que é rico, você não é nada, você não é rico, você é pobre, segue nu. Olha só, tudo igreja. Então lembre-se, a igreja não é perfeita, não existe igreja perfeita. Amém, irmãos? Eu já vi esse filme, eu não sou muito velho não, só tenho 50 anos, vou fazer 50. Mas a gente lê, não é? Lê a história da igreja e nesses 50 anos eu já vi história de muita denominação. Igreja que nasce, um grupo que se reúne e aquele povo, de repente, o Espírito Santo começa a agir e é um avivamento, é santidade, é adoração, é evangelismo, a igreja explode aí. Eu conheço uma denominação em Goiânia que morreu, está morrendo por causa da soberba. Pensa nos crentes soberbos que aquela igreja produziu. Pensa nos crentes soberbos. Olhava para os crentes das outras igrejas assim, você é de qual, filha? Você... Pensa numa igreja que foi produzindo uns crentes soberbos. Irmão, essa igreja está em frangalho, é uma grande denominação que está em frangalho por isso. Então não existe igreja perfeita. Aprenda a exercitar o discernimento espiritual, distinguindo entre o importante e o menos importante. Jesus falou isso, os escribas e fariseus, eles não sabiam o que era importante e o menos importante. Eles esqueciam dos princípios estabelecidos por Deus e queriam ficar apenas nas práticas religiosas. Amém? Nós vamos agora celebrar a ceia, os irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então nós vamos celebrar a ceia agora de manhã, vamos celebrar à noite. Amém? Exatamente para facilitar os irmãos que passam aqui durante o dia para participar da ceia. Deixa eu colocar aqui a minha máscara. Estou falando sem a máscara aqui, mas esses pães aqui não é que nós vamos comer não, viu? Vamos nos colocar de pé, irmãos? 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 23, pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus tomou o pão e tendo dado graça, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim.
Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes, que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Então nós vamos, nessa noite, nessa manhã, apresentar esses elementos, apresentar esses cálices, apresentar esse pão ao Senhor, como símbolo do corpo e do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos consagrar esses elementos. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e te apresentamos, ó Pai, esses pães e te apresentamos esses cálices. Senhor amado, Senhor querido, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, coloca, Senhor, a tua virtude e que os teus filhos, ó Deus, sejam edificados, que a nossa memória seja ativada, Senhor, nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar? Eu acho que nós vamos chamar os irmãos, todos aqueles que são batizados nas águas, que desceram as águas, que estão em comunhão com Cristo, com a igreja, estão aptos para participar. Eu acho que nós vamos chamar os irmãos aqui. Você vai pegar o pãozinho, vai pegar o cálice e vai voltar para o seu lugar. E a Lúcia vai ficar aqui botando um álcool na sua mão. Você vai passar aqui. Esse álcool é o 70% aqui dele. Amém? Então os irmãos que estão aptos para participar, venham aqui à frente, pegue o pão, pegue o cálice e volte para o seu lugar. Pode vir daqui, pode vir, Guilherme, por aqui. Pega os objetos e volte para o seu lugar. Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem ceia, o mestre chama, vem ceia. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem ceia, o mestre chama, vem ceia. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo se encarnar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também da vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Você está com o pão aí e está com o cálice? Você pode participar. Você quer ficar de pé? A gente não almoça e janta de pé não, mas é um costume dos irmãos, né? Então você pode abrir o pãozinho, participar primeiro do pão.
E vai segurar essa sacolinha aí que alguém vai passar recolhendo daqui a pouco. É só puxar aí, tem um lacrezinho, ó. Abrir o lacrezinho. Pode participar do pão. Tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Pode comer o pão. Você pode participar também do cálice. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. A irmã Osmar e a irmã Paula vêm depois recolher os objetos dos irmãos. Pai, te agradecemos, Senhor, por este privilégio que o Senhor nos dá de participar do corpo e do sangue do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua morte. Obrigado, Jesus, pelo teu corpo partido. Obrigado, Senhor amado, Senhor querido, pelo sangue derramado. Em nome de Jesus, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, pela redenção da nossa alma. Somos gratos a Ti, Senhor, pela santificação, Pai, pela libertação, Pai. Somos gratos pela purificação, Pai. Somos gratos, Senhor, pela salvação da nossa alma. Obrigado, Senhor amado, Senhor querido. Em nome de Jesus te agradecemos. Em nome de Jesus. O grupo de louvor continue. Irmã Paula, irmã Osmara, vem recolher. 301. Senta um minutinho, irmãos. Cristo vai descer, minha noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá ceiar em santa luz. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Como os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Às 19h, nosso culto de celebração, com a celebração novamente da Santa Ceia do Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento, vamos orar por interceder pelos nossos irmãos, por aqueles que estão gripados, por aqueles que estão com algum outro tipo de enfermidade. O sangue de Jesus, ele foi derramado, e a Bíblia Sagrada diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Amém? Então o Senhor já conquistou, já adquiriu a cura para nós na cruz do Calvário. É algo que ele já pagou, e a fé no nome dele é que faz o milagre acontecer. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio nesta manhã, Senhor, de ter participado do corpo e do sangue de Jesus. Deus, a tua palavra nos diz, Senhor amado, Senhor querido, que pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Nós queremos, Senhor amado, orar, meu Deus, por cada filho teu nessa manhã. Queremos orar, Senhor amado, Senhor querido, por aqueles que estão enfermos. Queremos orar, Senhor amado, Senhor querido, para que sejam curados, seja qualquer tipo de doença. Em nome de Jesus, Deus, eu oro, Senhor amado, Senhor querido, por aqueles irmãos, ó Deus, que estão precisando de um socorro. Pai amado, vem proteger, Senhor, vem guardar, Senhor amado, a tua igreja, vem guardar, meu Deus, o teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, Senhor querido, nós oramos, ó Deus, pela proteção dos teus filhos. Não permita, Senhor amado, Senhor querido, que nenhum mal, meu Pai, suceda e chegue à vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor, ó Deus, esteja, Senhor, com as tuas mãos, Senhor, sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o nosso culto logo mais à noite, Pai. Sê conosco. Em nome de Jesus te agradecemos.
em nome de Jesus. Amém, meu irmão e minha irmã? Até a noite, em nome de Jesus. Quem vem à escola pode vir à noite agora, viu? Agora a igreja cabe. Então, Deus abençoe em nome de Jesus. Vão em paz, em nome de Jesus. Próximo domingo é o